Fala, pensadores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui então na resolução da questão 19 da prova 1, área geral, concurso ocorrido em 2021, último concurso, para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Questão de matemática. Essa questão 19, ela foi anulada no certame. Veremos por quê. Vamos encontrar a resposta correta e vamos verificar que nenhuma das opções apresentadas corresponde à opção correta. Logo, a questão, por causa disso, foi anulada, corretamente anulada. Então, vamos então. Considere o sistema. Deu o sistema para a gente aí em duas variáveis, né, x e y. Falou conosco o seguinte, que a mais 2 vezes x mais y é igual a alfa. E que 2 vezes x mais a mais 3 vezes y é igual a beta. Em que a, alfa e beta são números reais. Perfeito. Então, ele quer saber, é incorreto afirmar. Ele quer saber incorreto. Então, vamos lá. Vamos ver. Como que nós resolvemos um sistema desse, né? Primeiro ponto, a gente tem que verificar se se trata de um sistema linear. Aí, como que eu vou ver, como que eu vou verificar se se trata de um sistema linear? Verifique que, por exemplo, todas as variáveis ali, percebam que o A, o alfa e o beta, ele falou que são números reais, ele já está deixando bem claro que se tratam de parâmetros, né, que nós devemos determinar. Então, as variáveis ali são o x e o y, e tanto o x quanto o y, nas duas equações, em ambas as equações, estão elevados a 1, e percebam que as operações entre eles ali são operações dos fatores, dos termos deles, né, são adições ou subtrações. Se aparecesse um x vezes y, aí já deixaria de ser um sistema linear. Ok? Mas percebam que o x aqui está elevado a 1. Ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, o x está elevado a 1 aqui, o y elevado a 1, o x elevado a 1 e o y elevado a 1. E temos adições, poderíamos ter subtrações também, ok? Então, isso faz com que esse sistema aí seja um sistema linear, em duas variáveis. Sabemos que, só para lembrar você, né, tem vários métodos para resolver um sistema linear. Eu vou utilizar a regra de Cramer, tá? Mas tem o método da adição, tem o método da substituição, tem o método da comparação. Eu vou utilizar a regra de Cramer, que a gente usa determinantes para resolver o sistema. Então, a regra de Cramer, vou mostrar para vocês aqui, vou simplesmente exemplificar com números para ficar claro, tá? Para vocês. Então, por exemplo, imagina que eu estivesse resolvendo esse sistema aqui, ó. Não é, mas imagina que fosse. Só para lembrar aí, quem não lembra do que se trata a regra de Cramer. Beleza? Então, 3x. Então, imagina que nós tivéssemos esse sistema e fôssemos resolver pela regra de Cramer. Como que nós fazemos? Nós calculamos com um determinante do sistema, eu vou chamar de D, tá? O determinante do sistema, basta pegar os coeficientes das variáveis aqui, ó. 2, ok? Vou pegar o 2, o 3 e o 1 e calcular o determinante. Legal? Depois eu vou lembrar como calcular o determinante. Vou montar os determinantes primeiro. Depois eu vou calcular o determinante em relação a x. A gente chama de dx aqui. O que vem ser o determinante em relação a x? Significa que os coeficientes do x, ó, que é o 2 e o 3 aqui, ó, eu vou substituir pelos termos independentes, ó, que é o 5 e o 4. Então, eu vou substituir o 2 e o 3 por 5 e 4. E os coeficientes do y eu mantenho. Então, quando eu calculo o determinante em relação a x, substituo os coeficientes de x pelos termos independentes, que são aqueles termos que aparecem ali depois da igualdade, né? Do 5 e o 4. E os coeficientes de y eu repito. Quando eu vou calcular o determinante em relação a y, já é o contrário. Eu substituo os coeficientes de y, que no caso são 3 e 1, né? Que estão aqui, ó, antes do y, né? Eu substituo eles pelos termos independentes, que é o 5 e 4.
E os coeficientes do x, que é o 2 e o 3, eu mantenho. Legal. E agora, Valdir? Calculo os determinantes. No caso aqui de determinante 2 por 2 é muito simples, né? Só multiplicar aqui, ó. Diagonal principal, diagonal secundária. A diagonal secundária você troca o sinal da multiplicação, então eu vou fazer 3 vezes 3, 9 positivo, mas como é diagonal secundária, a diagonal cai para a esquerda, troca o sinal, fica menos 9. 2 vezes 1, que é a diagonal principal, que cai para a direita. 2 vezes 1, 2. E mantém o sinal, que é a diagonal principal. E ali, menos 9 mais 2 deu menos 7. Beleza. Então, o resultado do D aqui, ó, foi menos 7. Então, vamos lá. Multiplico aqui e faço a mesma coisa com os demais. Então, 3 vezes 4, 12. Como é diagonal secundária, troco o sinal. 5 vezes 1, 5. Mantém o sinal. Então, menos 7. Ó, foi coincidência, tá? Na verdade, bem coincidência também. Não tem obrigação de ser sempre igual. Então, o dx podia ter dado diferente do d. Nesse caso aqui, nesses números que eu escolhi, eles deram iguais. Menos 7. E o dy também pode dar número diferente. Se der igual, não tem obrigação de dar igual. Então, 5 vezes 3, 15. Troco o sinal, menos 15. 2 vezes 4, 8. Mantém o sinal. Menos 15 mais 8 também deu menos 7. Deu tudo menos 7, mas não tem obrigação. Já afirmo novamente. Podia ter dado cada um número diferente. Beleza? Podia o d ter dado um número, o dx ter dado outro número, o dy ter dado outro número. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo que eu escolhi para fazer, deram iguais. Então, quanto que é o x? O x é o determinante em relação a x dividido pelo determinante principal. Quem que é o y? É o determinante em relação a y dividido pelo determinante principal. Então, aqui nesse exemplo que eu escolhi, ficaria menos 7 sobre menos 7, que daria 1. E o y menos 7 sobre menos 7, que daria 1. Perfeito? Show de bola? Então, essa ilustração aqui é somente para lembrar a regra de Cramer. Para que talvez você não lembre desse método para resolução de sistema linear. Então, uma vez tendo lembrado a regra de Cramer, vamos calcular aqui os determinantes, então. Então, vamos lá. Nesse sistema que foi dado para a gente, né, que foi fornecido no enunciado. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou calcular o determinante principal. Aí se você falasse comigo, Valdir, mas eu nunca vi regra de Cramer, eu não lembro regra de Cramer. Poderia ter resolvido por qualquer outro método. Podia ser por substituição, por adição, tá? É questão de resolver o sistema. Para depois a gente discutir. O que é discutir? Discussão de um sistema é falar se ele é possível determinado, se ele é possível indeterminado, se ele é impossível, no caso de um sistema linear. Então, vamos calcular o determinante principal. O que vem a ser o determinante principal? É o determinante utilizando os coeficientes do x e do y. Então, quem que é o coeficiente do x aqui? É o a mais 2 aqui. Ó. Está multiplicando o x. Então, a mais 2. Qual é o outro coeficiente do x? É o 2. Percebam que na segunda equação, o 2 que multiplica pelo x ali. Ó. Quem que é o coeficiente do y aqui na primeira equação? É 1, né? 1 vezes y, que dá y. E quem é o coeficiente do y na segunda equação? É o a mais 3. Então, esse que é o determinante principal. Show. Agora, e o determinante em relação a x? Para calcular o determinante em relação a x, conforme apresentado anteriormente, você substitui a coluna aqui do x, substitui essa coluna aí, pelos termos que aparecem no segundo membro das duas equações, pelo alfa e pelo beta. E mantém os coeficientes do y. Então, 1 e a mais 3 você mantém. Agora, para calcular o determinante em relação a y, você mantém os coeficientes do x, que é o a mais 2 e 2, e substitui a coluna do y aqui, ó, dos coeficientes do y, pelos termos que aparecem no segundo membro da equação, que é o alfa e o beta. Que é o alfa e o beta.
Vamos calcular então esses determinantes aí. Ó. Então vejam bem, vamos multiplicar aqui ó, essa diagonal. 1 vezes 2, 2, só que troca o sinal, menos 2. Mais. E para cá, ó, vamos multiplicar o A mais 2 pelo A mais 3. Você vai distribuir A vezes A vezes 3, 2 vezes A, 2 vezes 3. Eu vou fazer já direto, vai dar A ao quadrado mais 5A mais 6. Beleza? Então, somando aí, ó, somando esse menos 2 com mais 6 aqui, vai dar, então vai repetir A ao quadrado mais 5A mais 4. Show de bola? Só que esse A ao quadrado mais 5A mais 4, eu consigo fatorar isso aqui como sendo A, coloco mais aqui, como 2t. Por que 2 parênteses? Eu sei como é do segundo grau, né? Eu sei que vão aparecer dois fatores aqui, ó. Mas quais fatores quais números que vão aparecer aqui nessa posição, aqui nessa posição? Ora, nós podemos pensar em soma e produto. Vejam bem. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5. Quais números que multiplicados que dão 4? Quais opções? 2 vezes 2 dá 4 e 1 vezes 4 dá 4. Não é isso? Peguei as opções aqui de números que multiplicados que dão esse 4 aqui. Ó. Mas dessas duas opções, em qual delas que os fatores ali, ao serem adicionados, resultam em 5? Que é esse 5 aqui. Ó. É esse aqui, ó, 1 e 4. 1 mais 4 dá o 5. Então, esse 1 coloco aqui e esse 4 coloco aqui. Então, o A ao quadrado mais 5A mais 4, ele virou fatorado A mais 1 vezes A mais 4. É o famoso produto de Steven. Deixa eu apagar isso aqui. Então, determinante principal, ao resolvê-lo, né, ao desenvolvê-lo, nós chegamos em A mais 1 vezes A mais 4. Beleza, show de bola. Legal. Agora, vamos lá, vamos resolver esse próximo aqui. Multiplicou, então 1 vezes beta, beta, mas como é diagonal secundária menos beta, mais, agora eu vou multiplicar o alfa por A mais 3. Então vai ficar alfa vezes A mais 3. Vou deixar assim. Então vai ficar menos beta mais alfa vezes A mais 3. Show de bola. Então é isso aí. Agora vamos distribuir aqui. Distribuir não, né? Multiplicar. Então alfa vezes 2 vai dar 2 alfa. Só que como é diagonal secundária, troca o sinal. Menos 2 alfa. Mais A mais 2 vezes beta. Vou colocar beta, que multiplica A mais 2. Ou seja, determinante em relação a y deu menos 2 alfa mais beta, que multiplica A mais 2. Show de bola. Uma vez tendo descoberto os valores dos determinantes aí, eu vou calcular o valor do x e do y. Então, o que vem a ser o x? O x é o determinante em relação a x, usando a regra de Cramer, né? Dividido pelo determinante do sistema. E o y é o determinante em relação a y, dividido pelo determinante do sistema. Quanto que deu o determinante em relação a x? Determinante em relação a x deu isso aqui, ó. Deu menos beta mais alfa, que multiplica A mais 3. Dividido pelo determinante do sistema, pelo D, que é esse aqui, ó, que deu essa expressão aqui, ó, A mais 1 vezes A mais 4. Então, A mais 1 vezes A mais 4. Show de bola. E determinante em relação a y. Aqui, ó, determinante em relação a y. Determinante em relação a y é esse aqui, que deu essa expressão aqui, ó. Menos 2 alfa
mais beta vezes A mais 2. E o determinante do sistema? É o mesmo aqui, né? Mesmo denominador, né? Que é esse aqui, ó. Que é essa expressão aqui novamente. Então, A mais 1 vezes A mais 4. Vezes A mais 4. Legal, show de bola. Então, nós descobrimos aí as expressões para o x e para o y. Agora, cabe a nós discutirmos o sistema. Então, vejam bem. Olha só para vocês verem. Vou fechar aqui parênteses, né? Quando nós temos... Olha aqui, ó. Quando nós temos, só para vocês entenderem. Se você tem aqui, ó, dx sobre d. E y, você tem o dy sobre d. Beleza? Pela regra de Cramer. Para resolução de sistemas lineares. Vejam bem. Se o d for diferente de zero, se o denominador das duas frações, né? Se o denominador de uma for diferente de zero, da outra também é, porque é o mesmo denominador. Se o denominador for diferente de zero, ou seja, se o d for diferente de zero, se o d for diferente de zero, dá para fazer a divisão, concorda? Dá para você calcular o quociente ali. Perfeito? Se o d poderia ser qualquer número, diferente de zero. Se ele for diferente de zero, você consegue dividir o número de cima do numerador por ele e consegue resolver a questão. Então, se o d for diferente de zero, o sistema, nós podemos concluir que o sistema é possível e determinado. Então, só apagar uma coisa aqui para não ficar redundante. Se o d é diferente de zero, implica que o sistema é possível e determinado, ou seja, você consegue encontrar uma única solução do sistema. Um único par ali, né, ordenado de x e y, que satisfaz as duas equações. Então, sistema possível e determinado. Quando falo determinado, significa que tem apenas uma única solução. Um único par ordenado que satisfaz as duas equações, a de cima e a de baixo. Show de bola. Agora, se o d for igual a zero, aí vai depender dos... Se o d for igual a zero, nós temos duas opções aqui. Ó. Essa aqui é a... Se o d for igual a zero. Ora, se o d for igual a zero, percebam que nós teremos alguma coisa. Teremos o dx sobre zero, para calcular o x, e teremos o dy sobre zero, para calcular o y. Se ambos aqui, ó, os numeradores, forem zero, se tanto o dx quanto o dy for zero, ou seja, se for 0 sobre 0 e 0 sobre 0, o sistema é possível e indeterminado. Por que é possível e indeterminado? O que significa ser indeterminado? Significa o seguinte, 0 dividido por 0 pode ser qualquer número. Pode? Pode. É um caso de indeterminação. Quando a gente estuda cálculo, né? Quando vai estudar limites ali em cálculo, nós chegamos à compreensão disso. Então, 0 dividido por 0 é qualquer número. Por quê? Quando nós dividimos um número por algum número, exemplo, 15 dividido por 3, encontramos um terceiro número, que é o quociente, e nós explicamos que o resultado dá esse mesmo, porque o 5 vezes o 3 volta no 15, ou seja, utilizamos a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, para justificar o fato de ter dado 5 ali. Então, 15 dividido por 3, por quê? Porque é 5. Por que é 5? Porque 5 vezes 3 é 15. Ah, 20 dividido por 5 é 4. Ah, é 4? Por quê? Porque 4 vezes 5 é 20. Então, 0 dividido por 0 pode dar qualquer número. Pode, pode. Pode dar 1000? Pode, pode. Por quê? Porque 1000 vezes 0, pela mesma explicação anterior, dá 0. Pode dar 200? Pode, porque 200 vezes 0 é 0. Pode dar 5? Pode, porque 5 vezes 0 é 0. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que ele é possível falar um resultado, mas é indeterminado, você não consegue determinar apenas um. Ficou claro? Então, nós estamos aqui diante de um caso de indeterminação. Logo, vejam bem, se o d for zero, se o denominador for zero, né, e todos os determinantes, tanto dx e também, né,
o dy, se o dx e o dy também forem zero, se o dx for igual a zero e o dy também for igual a zero, se ambos forem iguais a zero, então nós estamos num caso de sistema possível indeterminado. P ali é de possível e de indeterminado. Então, sistema possível indeterminado. Indeterminado. Mas, se um deles, se o dx ou o dy, ou ambos, forem diferentes de zero, por exemplo, vou pegar aqui um caso que, com o d igual a zero, tá? Estou supondo ainda que continua com a hipótese do d sendo igual a zero. Então perceba que o denominador ali eu continuo colocando zero no denominador. Mas vamos supor que um deles aqui, o dx, por exemplo, poderia ser o dx, poderia ser o dy, não poderia ser ambos. Seja diferente de zero. Vou colocar aqui o dx sendo diferente de zero e o dy continuando ser zero. Então, pelo dy continua indeterminado, conforme explicado anteriormente. Mas a questão aqui é o x. O x torna impossível. Então, veja bem, se eu vou dividir 2 por zero, 2 dividido por zero. Da mesma forma, se eu tento encontrar um número aqui, ó, um número aqui nessa posição, que multiplicado por zero dê 2, você sabe que não tem. Por quê? Zero, chamado de elemento anulador, né? Qualquer número multiplicado por ele resulta em zero. Resulta em zero. Então, se eu colocar aqui, eu acho que é 2. Mas vamos ver, vamos verificar. 2 vezes 0 teria que voltar a retornar no 2. Mas 2 vezes 0 dá 0, não retorna no 2. Entendeu? Então, 2 dividido por 0 não é possível. Ou seja, é impossível. Mas se o x, se é impossível determinar o x, o sistema, que depende de encontrar o par ordenado, o x e o y, você vai falar que o sistema é impossível. Porque para encontrar a solução do sistema, eu preciso de encontrar o x e o y. Se eu não consigo encontrar um deles, então o sistema é impossível. Então percebam que se o dx aqui for diferente de zero, ou o dy fosse diferente de zero, ou ambos, eu chegaria numa situação de dividir por zero, um número diferente de zero dividido por zero. E chegaria no caso de impossibilidade aí. Ok? Então veja bem, se o d for zero, mas ou o dx for diferente de zero, na verdade, vou colocar um ou aqui, né? Ou dx ou diferente de zero, ou se o dx for diferente de zero, ou o dy for diferente de zero, ou ambos, né? Isso implica que o sistema será impossível, pela explicação dada anteriormente. Então, sistema impossível. Então, são com esses cenários aí que a gente vai ter que brincar, entenderam? Para poder analisar as opções ali. Então, vejam bem, deixa eu apagar isso aqui. Então, é com isso que a gente vai ter que brincar. Então, vamos começar então com o primeiro cenário. Sistema possível e determinado. Sistema possível e determinado, pelo nosso esquema aqui, ó. Por nosso esquema. Com esse esquema aqui, nós vemos todos os casos possíveis na discussão de sistemas lineares. Tá? Então, o primeiro caso é esse caso aqui, ó, d diferente de zero. D diferente de zero, não há dúvida. Se o d for diferente de zero, nós estamos diante de uma situação do sistema ser possível e determinado. Não tem outra possibilidade. Legal? Então, vamos lá. Vamos então olhar o primeiro caso. Vamos estudar caso a caso. Primeiro caso. Primeiro caso é sistema possível determinado. D de determinado. Este sistema, P de possível, D de determinado. Isso acontece quando? Quando D é diferente de zero, conforme explicado anteriormente. Mas quanto que deu o nosso D? Quanto que foi o nosso D? O nosso D deu A mais 1 vezes A mais 4. Então, vamos lá. Então, D é diferente de zero.
primeiro caso. Então, D diferente de zero implica... Agora estou substituindo o D pela expressão dele, por A mais 1 vezes A mais 4. Implica que A mais 1 vezes A mais 4 é diferente de zero. Ok? Show de bola. Mas para esse produto aqui ser diferente de zero, para A mais 1 vezes A mais 4 ser diferente de zero, eu preciso que o A seja diferente de menos 1 e preciso que o A seja diferente de menos 4. Porque, caso contrário, se o A, não basta o A ser diferente de menos 1, precisa também que o A seja diferente de menos 4, porque em qualquer um dos casos, se o A for igual a menos 1 ou se o A for menos 4, vai dar zero esse produto. Eu quero que esse produto seja diferente de zero. Então, eu preciso que o A seja diferente de menos 1 e também preciso que o A seja diferente de menos 4. O uso desses conectivos lógicos aqui é muito importante. Não é A diferente de menos 1 ou A diferente de menos 4. É E. Eu preciso que aconteça essas duas coisas. E expressar, como que nós expressamos que essas duas coisas devem acontecer? É com o conectivo, não é? Com essa conjunção lógica aqui, ó, com o E. Ficou claro? Com esse conectivo lógico. Então, no caso aí, veja bem, o A tem que ser diferente de menos 1, não basta, se eu usasse o ou ali, estaria errado. Não é A diferente de menos 1 ou A diferente de menos 4. Porque quando eu falo um ou outro, estou querendo dizer, basta ser uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa, mas não tem necessidade de ser outra. Mas no caso aqui, eu preciso que as duas coisas aconteçam para que essas duas coisas que eu falo que essas duas condições ocorram, as duas têm que ocorrer para que aquele produto seja menos 4. Se uma só ocorrer e a outra não, o produto vai dar diferente de zero, né? O produto vai dar zero. Por exemplo, o A é diferente de menos 1. Então, sei lá, vamos supor que o A seja 4, seja 6. Beleza, o A foi diferente de menos 1. Vamos supor que a outra condição não foi obedecida. O A foi 4. O A foi igual a menos 4, desculpe. Então, o A foi menos 4. Então, aqui eu substituí o A por um valor diferente de menos 1, mas aqui eu substituí o A por menos 4. Ou melhor, né? Vamos colocar aqui. Desculpe, tá? É um erro aqui. Quando eu substituo o A por um número, eu tenho que substituir pelo mesmo número, né? Então, desculpe aqui, deixa eu colocar menos 4 nos dois. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu substituo A por menos 4. Nesse primeiro caso aqui, o A foi diferente de menos 1. Mas nesse caso, o A foi igual a menos 4. Percebam que nesse primeiro parênteses vai dar menos 3, mas nesse segundo parênteses vai dar 0. O que vai acarretar que não vai ser diferente de 0, ele vai dar 0. Então não basta ser diferente de menos 1. Ele também tem que ser diferente de menos 4. Ficou claro? Beleza, show de bola. Então vamos lá. Ok. Agora, só por aí, vamos ver aqui algumas opções para ver se a gente consegue já cancelar algumas. Então, sistema possível e determinado. Ah, espera aí. Sistema possível e determinado. Ele quer saber o incorreto, né? Vamos ver as opções que ele colocou aqui, que o sistema é possível e determinado. Percebam que nós analisamos apenas o primeiro caso ali, perfeito? Nós analisamos apenas o caso do sistema possível e determinado, que corresponde a quê? Corresponde ao determinante ser diferente de zero, ao D ser diferente de zero. Percebam que para o sistema ser possível e determinado, eu nem preciso, para o sistema ser possível e determinado, eu não preciso de analisar os numeradores. Eu não preciso de analisar os numeradores. Isso que é interessante. Não importa quanto vai dar no numerador. Se o numerador vai dar zero, diferente de zero, não importa. Se o denominador for diferente de zero, eu tenho a garantia plena de que eu consigo dividir o numerador pelo denominador. Perfeito? Show de bola? Então aqui, ó, ele fala conosco o seguinte. Ele fala conosco o seguinte. Ele quer saber a incorreta, né?
É incorreta. E aqui ele fala conosco assim, ó, se o A é diferente de menos 4, então o sistema é possível e determinado para todo alfa e beta, tal que beta é igual a menos alfa. Vamos ver as duas situações que ele fala que o sistema, se o A é diferente de menos 1, então o sistema é possível e determinado para todo alfa e beta, tal que beta diferente de 2 alfa. Veja bem, o sistema ele só vai ser possível e determinado não apenas na condição do A ser diferente de menos 4 ou na condição do A diferente de menos 1. Para o sistema ser possível e determinado, teria que ter uma opção. Vamos criar uma opção aí aqui. Ele teria que colocar se A é diferente de menos 1 e A é diferente de menos 4. Aí sim, o sistema é possível e determinado para qualquer valor de alfa e beta. Não importa se beta é igual a menos alfa, se o beta é diferente de 2 alfa. A grande questão é que o que faria, o que permitiria ele afirmar que o sistema é possível e determinado, é colocar as duas condições aqui, ó, juntas na mesma opção. Não basta o A ser diferente de menos 4 para o sistema ser possível e determinado. E se o A fosse menos 1? Não basta o A ser diferente de menos 1 para que o sistema seja possível e determinado. Entende o que eu estou falando? Não basta. Não basta. O A tem que ser diferente de menos 1 e o A tem que ser diferente de menos 4. E aqui ele coloca apenas uma condição uma condição em cada opção. Ele coloca o A diferente de menos 4 apenas na B e coloca o A diferente de menos 1 apenas na C. Então, ambas estão incorretas. Só por aqui, essa questão já deveria ser cancelada. Legal? Então, porque teria duas opções, ele quer saber a opção incorreta. Por ali já tem duas opções incorretas. Né? Tem duas opções incorretas. Agora vamos ver as demais. Vamos ver então a opção possível e indeterminado. Então só por aí já teria que anular a questão. Vamos ver ali as outras discussões. Tá? Então ele falou o seguinte, ó, na letra A, se o A for menos 4, então o sistema é impossível para todo alfa, tal que beta é igual a alfa. Vamos ver se é verdade. Se o A for igual a menos 4, vamos colocar o A valendo menos 4. Ora, se o A for menos 4, vamos substituir aqui, ó, o A por menos 4, nessas expressões de x e y aqui. Ó. Legal? Então, como que ficaria? Ficaria assim, ó, x é igual menos beta mais alfa vezes. Ele está afirmando que o A é igual a menos 4, não é isso? Se o A for menos 4, vamos ver qual dedução que nós chegamos. A qual conclusão nós chegamos. Se o A for menos 4, vamos substituir o A por menos 4 aqui. Ó. Menos 4 mais 3 no lugar do A. Menos 4 mais 1 e menos 4 mais 4. Ok? Isso aqui, para o x, chegaria na seguinte expressão. Menos beta. Ora, menos 4 mais 1 é menos 1. Menos 4 mais 3 é menos 1 vezes alfa, menos alfa. Sobre, e aqui vai dar zero. Porque isso aqui vai zerar, vezes o restador do parênteses vai dar zero. Beleza? E o y? Quanto que vai dar o y? Substituindo o a por menos 4. Então, substituindo nessa expressão aqui. Ó. Então, vai ficar menos 2 alfa mais beta vezes. No lugar do a, eu estou colocando menos 4. Então, vai ficar menos 4 mais 2 sobre menos 4 mais 1 vezes menos 4 mais 4. Beleza? Então, isso aqui vai dar menos 2 alfa. Aqui somando a menos 4 mais 2 dá menos 2, vezes beta, menos 2 beta. Sobre, e aqui vai dar zero. Legal. Então, se o A for menos 4, quando que o sistema vai ser impossível? Porque ele está querendo, né,
verificar. Aqui, ó. Então, o sistema é impossível. Então, o sistema é impossível para todo... Vamos ver. Ora, para o sistema ser impossível, perceba que o denominador aqui, ó, já foi zero. Correto? O denominador foi zero. Ok. Se o denominador foi zero aqui, ó, para o sistema ser impossível, significa que algum numerador tem que ser diferente de zero. Tem que ser diferente de zero. Para ser impossível, porque você teria um número diferente de zero dividido por zero. Então, para o sistema ser impossível, conforme está relatado na opção A, teríamos que ter ou o numerador menos beta menos alfa diferente de zero, ou o menos 2 alfa menos o 2 beta diferente de zero. Aqui em ambos, isso aqui, ó, se eu resolver, vai ficar menos beta diferente de alfa. Isso implica que beta diferente de menos alfa, ou alfa diferente de menos beta. Beleza? Beta diferente de menos alfa. Mesma coisa aqui, ó. Se eu dividir por 2, né, vai dar menos alfa menos beta diferente de zero. Que é a mesma expressão aqui de cima. Menos beta menos alfa menos beta. Então vai chegar na mesma conclusão. Beta diferente de menos alfa. Então chegamos na mesma expressão aqui, ó. Se o beta for diferente de menos alfa, é que o sistema vai ser impossível. Então, se o A for menos 4, o sistema é impossível quando o beta é diferente de menos alfa. Mas ele fala logo o contrário. Ele fala que se A é igual a menos 4, então o sistema é impossível para todo alfa e beta, tal que beta é igual a alfa. E ele teria que ter colocado diferente aqui, ó. Logo, essa também está incorreta. Então, essa é incorreta também. Então, nós temos, por enquanto, 3 opções incorretas. E precisaríamos ter apenas uma resposta, né? Então, por aí piorou. Temos 3 opções incorretas, sendo que ele queria a incorreta. Vamos ver a letra D. A letra D fala conosco assim: se A é igual a menos 1, então o sistema é possível indeterminado. Vamos ver, se o A for igual a menos 1, vamos ver lá. Então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos quando nós analisamos quando o A era igual a menos 4. Ok? Deixa eu apagar aqui um pouco isso, né? Deixa eu dar um jeito mais prático aqui de... Então a letra D fala conosco o seguinte: se o A for igual a menos 1, ora, se o A for menos 1, eu vou substituir o A por menos 1 nessas expressões aqui do x e do y, igual eu fiz com o A igual a menos 4. Então vamos lá. O x, substituindo aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouco para vocês verem. Ali, ó. Então eu vou substituir o A por menos 1. Onde que tem A, vou colocar menos 1. Então x vai ser menos beta mais alfa vezes menos 1 mais 3 sobre. Eu vou substituir o A por menos 1 aqui também. E o A por menos 1 aqui também. Onde tinha A, eu coloquei menos 1. Então aqui vai dar o quê? Vai ficar menos beta mais menos 1 mais 3 aqui é 2, vezes alfa, 2 alfa, sobre... E aqui vai dar 0 no denominador, porque menos 1 mais 1 é 0, 0 vezes o resultado do outro parênteses. Aqui é mais 4, né? Aqui é mais 4, desculpa. Menos 1 mais 4. Então aqui é menos 1 mais 1 aqui vai dar 0, vezes o resultado do outro parênteses vai dar 0. Vamos substituir o A por menos 1 nessa outra expressão aqui, ó. Então vai ficar y igual a menos 2 alfa mais beta, que multiplica menos 1 mais 2, onde que tem o A, eu estou colocando menos 1, sobre menos 1 mais 1, sobre menos 1 mais 4. Então aqui vai dar o quê?
aqui vai dar menos 1 mais 2 aqui vai dar 1. Então vai ficar menos 2 alfa, 1 vezes beta, beta, sobre 0. Aqui vai dar 0, pela mesma explicação anterior. E o que ele falou ali na letra D? Na letra D, ele falou o seguinte: se A é igual a menos 1, então o sistema é possível indeterminado. Possível indeterminado. Para todo alfa, tal que... Vamos ver. Quando que o sistema é possível indeterminado? Quando, além do denominador ser zero, como já apareceu aqui, ó, além dos denominadores serem zero, todos os numeradores serem zero. Então, isso aqui precisa de ser zero, o menos beta mais 2 alfa precisa de ser zero, e o menos 2 alfa mais beta precisa de ser zero, para dar tudo zero sobre zero, tanto no x quanto no y, para dar possível indeterminado. Então, para o sistema ser possível indeterminado, precisamos que aquelas duas expressões dos dois numeradores sejam iguais a zero também. Então, menos beta mais 2 alfa precisa ser zero. E o menos 2 alfa, desculpe, mais beta também precisa ser zero. Mas desse aqui, passa o menos beta para o outro membro, né? Soma beta nos dois lados, né? Vai dar beta igual a 2 alfa. E por esse aqui, vai dar beta igual a 2 alfa também. Então perceba que deu a mesma condição nas duas. Então, se o beta for igual a 2 alfa, tanto esse numerador aqui, ó, será zero, quanto esse numerador aqui também será zero, e em ambos darão zero sobre zero, e o sistema será possível indeterminado. Então, realmente, se o A for igual a menos 1, então, e o beta, para todo beta e alfa, né? Basta que o beta seja o dobro do alfa. Isso que está querendo dizer que beta é igual a 2 vezes alfa. Então, para todo beta e alfa, sendo que o beta é o dobro do alfa, beta é igual a 2 vezes o alfa, o sistema será possível indeterminado. Indeterminado, porque aparecerá zero sobre zero ali. Então, essa opção é correta. Então, se A é igual a menos 1, então o sistema é possível indeterminado para todo alfa e beta, tal que beta é igual a 2 alfa. Essa opção é correta. Todas as demais eram incorretas. Só que pediu aqui o incorreto. Com certeza essa questão aqui, a pessoa vacilou, o autor vacilou, e ele queria colocar aqui, ele queria pedir a correta. Porque se ele pedisse a correta, você teria 3 incorretas e teria a correta aqui, ó, na letra D. Ok? Então, o erro aqui foi pedir a incorreta. Ele devia ter pedido é correto afirmar, ao invés de incorreto. Mas ao pedir o incorreto, como tinham 3 opções incorretas, essa questão precisava ser o quê? Anulada. Anulada. Legal? Show de bola? Já acabamos de resolver a questão, mas para trazer mais luz à questão, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas relativas, algumas considerações relativas à letra B e à letra C, que fala se A é diferente de menos 4 e que se A é diferente de menos 1. Ok? Porque veja bem, olha só, já está pronto, tá? Já sabemos que, já vimos a solução da questão, que ela tinha que ser anulada mesmo. Mas é só para aprofundar no fato de que a letra B e a letra C ali estão incorretas realmente, só para vocês entenderem. Tá? Então vejam bem. Deixa eu apagar isso aqui. Se você já entendeu, está super tranquilo, tá? Mas eu acredito que é bacana a gente aprofundar a discussão, porque é rico, né? Porque pode ser que em alguma outra prova esse tipo de discussão que eu vou fazer aqui também. Então, ele fala conosco o seguinte, na letra B. Se o A for diferente de menos 4, ele fala que o sistema é possível e determinado. Veja bem, afirmar que o A é diferente de menos 4, ele está dando a condição apenas do A ser diferente de menos 4.
Se o A, quando eu coloco se A é diferente de menos 4, eu poderia fazer o A igual a menos 1, concorda? O menos 1 não é diferente de menos 4. Percebo que a única condição que ele coloca aqui é que o A seja diferente de menos 4. Se ele é diferente de menos 4, eu posso escolher qualquer número diferente de menos 4. Mas por sacanagem, desculpa o termo que eu estou usando, mas por maldade, eu vou usar logo menos 1. Logo menos 1 que é o problemático aqui, ó, que é uma das raízes dessa expressão aqui, ó, dessa equação, né, se eu igualasse com zero ali. Né? Perfeito? Então, gente, veja bem. Eu vou fazer o A, já que o A é diferente de menos 4, eu poderia escolher o A igual a menos 1. Então, eu vou escolher logo o A valendo menos 1. Ora, vamos fazer então aqui. Ó. Aí ele afirma que para qualquer, né, se o A é diferente de menos 4, então vou colocar o A igual a menos 1. Ele afirma que o sistema é possível e determinado para todo alfa e beta, com beta igual a menos alfa. Vamos ver se é verdade. Vamos pegar as expressões do x e do y ali. Vamos pegar as expressões. Agora eu vou apagar isso tudo, né? Esse tanto de coisa que eu fiz aqui só para. Apagar isso aqui. Beleza. Então vamos entender que a letra B melhora. Aprofundar na discussão da letra B. Ele fala que o A, se A é diferente de menos 4. Então posso escolher qualquer número diferente de menos 4. E eu escolhi, por querer, o A igual a menos 1. Pois ele é diferente de menos 4. Aí ele fala que o sistema é possível e determinado para todo alfa e beta, se o beta é igual a menos alfa. Então ele ainda coloca que beta é igual a menos alfa. Vamos ver onde que ele quer chegar com isso. Então vamos substituir nas expressões do x e do y, que são nossa referência para calcular o valor de x e y aqui. Então x é igual. Então no lugar do beta, aqui, ó, eu vou colocar o menos alfa, porque ele afirmou isso aqui. Ó. Então vai ficar o beta, se o beta é menos alfa, menos beta vai dar alfa. Mais alfa. No lugar do A eu vou colocar o menos 1, que eu escolhi o menos 1, que é qualquer número diferente de menos 4, então eu escolhi menos 1. E aqui eu vou colocar menos 1 mais 1, menos 1 mais 4. No lugar do A eu coloquei o menos 1, que foi o número escolhido por mim. Menos 1 mais 3 aqui vai dar 2 vezes alfa. 2 alfa mais alfa, 3 alfa. Então aqui deu 3 alfa sobre 0. Porque menos 1 mais 1 aqui, ó, deu 0. Vezes o resultado do outro parênteses, né? Deu 0. Então 3 alfa dividido por 0. Ora, não tem nada que fale que esse alfa aqui, por exemplo, ele vale 0, diferente de 0. Só falou simplesmente que o beta tem que ser igual a menos alfa. Por exemplo, se o alfa for 5, o beta tem que ser menos 5. Se o alfa for 9, o beta tem que ser menos 9. Só isso que ele deu de condição. Então ele não falou para qualquer. Tanto é que ele falou que para todo alfa e beta. Está escrito lá. Ó. Esse símbolo aqui ó, significa para todo, ou qualquer que seja. Para todo alfa e beta. Então qualquer alfa e beta. Então eu posso escolher o alfa aqui valendo 9. Mas se eu escolher o alfa valendo 9, por exemplo, aqui daria 3 alfa, daria 3 vezes 9, daria 27 sobre 0. Então o sistema daria impossível, porque eu não posso dividir um número diferente de 0 por 0. Então já cairia por terra, nem precisa calcular o y ali, só pelo x ter dado ali, né? Errado. Ok? Então já o sistema já não, então o sistema já não seria possível e determinado. Por aquele caso ali que eu expressei, o sistema seria impossível. E da mesma forma, eu posso justificar essa letra C. Eu nem vou fazer. Porque ele fala aqui, se A é diferente de menos 1. Agora, se o A é diferente de menos 1, ficaria livre para escolher o A igual a menos 4. Entenderam? Ficou claro? E se eu escolher o A igual a menos 4, o sistema também vai dar impossível. Porque vai dar 0 no denominador ali. Né? Quer dizer, vai dar impossível dependendo do valor do beta, né? Do alfa. Porque eu vou fazer para vocês. Podia dar impossível, podia dar possível, podia dar possível indeterminado, podia dar uns dois casos. Mas é isso. Então, na verdade,
Já que a gente está discutindo, eu vou concluir, né? Aqui no meio da discussão, falei que ia falar da letra B e da letra C, então vou falar da letra B e da letra C. Então, deixa eu apagar aqui, ó, só para ficar completa a explicação. Não vou deixar nada em aberto para você deduzir, não. Então, na letra C, ele fala se A é diferente de menos 1. Então, se A é diferente de menos 1, posso escolher qualquer número diferente de menos 1. Então, o A poderia ser menos 4. Ele fala que o sistema é possível e determinado para qualquer alfa e beta, tal que o beta é diferente de 2 alfa. Então, eu escolhi, nesse caso, o A igual a menos 4, já que eu podia escolher qualquer número diferente de menos 1. Ok? E ele falou que o beta é diferente de 2 alfa. Foram as condições ali que ele colocou. Então, vamos lá. Ó. Vamos para a expressão do x e do y, de novo. E vamos substituir o A por menos 4. O beta tem que ser diferente de 2 alfa, né? Então, o beta pode ser qualquer coisa, então não pode ser o dobro do alfa. Então, vamos lá. Vou colocar então aqui, ó, x é igual. No lugar do beta, vou colocar menos beta mesmo. Mais alfa. O A, eu estou substituindo por menos 4. Menos 4 mais 3. Sobre menos 4 mais 1 e menos 4 mais 4. Beleza. Então aqui vai ficar menos 4 mais 3, aqui dá menos 1 vezes alfa menos alfa. Então dá menos beta menos alfa. Sobre, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0 vezes menos 3 vai dar 0. Então 0 no denominador. Beleza. Show de bola. Agora, ele fala que o beta, ele coloca que o beta é diferente de 2 alfa. Tá, beta é diferente de 2 alfa. Se o beta é diferente de 2 alfa, eu poderia falar que o beta era igual a menos alfa. Não poderia? Se o beta é igual a menos alfa, ele é diferente de 2 alfa. Se o beta for igual a menos alfa, ele não é o dobro do alfa, ele é o oposto do alfa. Então, beta podia ser menos alfa, se eu quisesse, né? Podia ser qualquer outra coisa que não fosse 2 alfa, mas eu escolhi menos alfa. Se eu substituir o beta aqui por menos alfa, menos o beta vai dar alfa. Menos alfa sobre zero. Vai dar 0 sobre 0. Mas 0 sobre 0 é um caso de indeterminação. Não é isso? Se você substituísse o y, se calculasse o y, vamos calcular o y, vamos colocar aqui, então ficaria menos 2 alfa. No lugar do beta também estou colocando o mesmo valor que eu escolhi, menos alfa, que é diferente do 2 alfa. Então é uma opção que eu tenho. Tinha que ser menos alfa? Não. Você entendeu que ao falar que diferente de 2 alfa, eu podia ter escolhido 3 alfa, 5 alfa. Eu tinha que escolher qualquer coisa diferente de 2 alfa. Eu escolhi menos alfa. Então, no lugar do beta, desse beta aqui no y, que eu vou substituir por menos alfa também. Então, mais menos alfa. E no lugar do A, estou colocando menos 4. No lugar do A, estou colocando menos 4, que é qualquer valor diferente de menos 1. Obedecendo todas as condições que foram impostas por ele ali na opção. Qual opção? Na opção C, né? Então, na letra, aqui no lugar do A, ó, estou colocando menos 4. Então, vai ficar menos 4 mais 2. E vou substituir o A por menos 4 também no denominador. Então, menos 4 mais 1. Menos 4 mais 4. Show. Isso aqui vai dar o quê? Menos 2 alfa. Aqui, ó, menos 4 mais 2 dá menos 2. Vezes menos alfa dá mais 2 alfa. Sobre. Aqui é 0. Menos 4 mais 4, 0. Vezes menos 3 dá 0. Menos 2 alfa mais 2 alfa vai dar 0 sobre 0. Então, como ambos aqui ó, deram 0 sobre 0, sistema possível e indeterminado. Quando o beta é menos alfa, né? Mas, de qualquer forma, quebra, né? O que ele havia falado. Porque ele fala que o sistema é possível e determinado. Ok? Ah, Valdir, se eu não tivesse escolhido beta igual a menos alfa, se tivesse escolhido beta igual a 3 alfa, aí você substitui, mas você vai ver que... Vamos fazer também? Se eu tivesse escolhido um beta diferente de mim, né? Porque como que eu vou saber que eu escolheria beta igual a menos alfa? Ah, beleza, não escolhe beta igual a menos alfa. Eu escolhi beta igual a 5 alfa.
Lá. Ele tem que ser diferente de 2 alfa, ele só não pode ser o dobro de alfa. Colocar o beta igual a 5 alfa. Legal? Então, se eu substituir lá, ó, no lugar do x, o beta por 5 alfa, o beta aqui, ó. E se eu apagasse aqui e colocasse 5 alfa, e colocando A igual a menos 4 mesmo, que qualquer valor diferente de menos 1. Então, no lugar do beta, eu estou colocando agora 5 alfa. Ah, podia ser 6 alfa? Podia. Ele tinha que ser diferente de 2 alfa. Então, aqui menos 5 alfa. Então, aqui vai dar menos 6 alfa. Menos 6 alfa sobre 0. Mas se deu menos 6 alfa sobre 0 no x, veja bem, esse alfa aí, ele falou para todo beta e alfa lá. Ou seja, o alfa podia ser 0, o alfa podia ser 9, podia ser 25, podia ser 1, meio. Que ele falou para todo alfa e beta. Ele não deu condição do que o alfa, beta, que o alfa e beta, qual valor que eles assumiam. Só colocou uma relação ali, proporcionalidade entre eles, que o beta era diferente de 2 alfa. Veja bem, então o alfa podia ser, sei lá, já que é para todo alfa e beta, o alfa podia ser 9, eu podia escolher o alfa valendo 9. Mas se eu escolhesse o alfa valendo 9 aqui, menos 6 vezes 9 daria menos 54 sobre 0, que não seria possível, ou seja, seria impossível. Divisão por 0 de um número diferente de 0. De qualquer forma, então, não chegaria no possível e determinado, chegaria num sistema impossível. Logo, a letra C está incorreta. Nós já tínhamos deduzido isso antes. O erro aqui, quando a pessoa, o vacilo do autor dessa questão, foi que ele, na hora que resolveu esse sistema do jeito que eu fiz aqui, ó, olha que coisa interessante, né? O autor errando, eu entrando na mente do autor para entender onde que ele errou. Ele colocou um U aqui, ó, galera. Olha o vacilo. Na hora que ele resolveu, na hora que ele foi calcular o sistema possível e determinado aqui, ó, nessa expressão aqui, ó, que tinha que ser diferente de 0 para o sistema ser possível e determinado, ele colocou um ou aqui, ó, com certeza. Ele pensou que bastava ou A ser diferente de menos 1 ou A ser diferente de menos 4, mas não bastava. Para que esse produto aqui, ó, seja diferente, para que esse produto aqui, ó, seja diferente de 0, eu preciso que tanto A seja diferente de menos 1, quanto A seja diferente de menos 0. Então percebam, olha a importância do conector aqui. Ó. Como ele pensou que bastava um ou outro ser diferente, né? Ou A diferente de menos 1 ou A diferente de menos 4, ele interpretou que ele podia pegar esse caso separado desse, e estudar isso separado. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele colocou aqui, ó, o A diferente de menos 1 aqui apenas, e o A diferente de menos 4 aqui apenas, e o A diferente de menos 1 aqui apenas, sendo que ele tinha que colocar uma única expressão com as duas condições que precisa dos dois serem atendidos, né? Essas duas condições serem atendidas para que o sistema seja possível e determinado. Perfeito? Então, a única opção correta ali, né? Se o A é igual a menos 1, então o sistema é possível e indeterminado para alfa e beta, tal que beta é igual a 2 alfa. Era correta, mas como pedia incorreta e tinham 3 incorretas, então questão anulada, conforme já dito anteriormente. Perfeito? Ficou comprido aqui, mas foi importante porque apresentei aqui para quem não conhecia a regra de Cramer, né, essa forma interessante de resolver sistemas lineares por meio de determinantes. É um método que é aplicável a qualquer sistema N por N linear, ou seja, você pode utilizar para 3 variáveis, 4 variáveis, 5 variáveis, né? Então, é super tranquilo aí e é muito bacana depois que você descobrir o dx, dy, dz, se tivesse mais uma variável, né? dw, se tivesse outra variável, fica fácil de você fazer essa discussão de sistemas possíveis, se o sistema é possível determinado, possível indeterminado, ou sistema impossível. Legal? Show de bola? Então, concluímos assim toda a nossa apresentação e torço que tenha ficado claro para você e tenha acrescentado no seu conhecimento. Vamos para cima. Força e honra.